Talvez você já tenha ouvido falar no trágico acidente da usina nuclear de Chernobyl, que devido a uma explosão de um reator, foi lançado material radioativo sobre o seu entorno, causando mortes e outros sérios problemas para a saúde humana. Mas o que você não imagina são as consequências que a radiação pode ter em contato com o nosso corpo. Quer saber mais sobre os efeitos da radiação para o nosso corpo? Então fica comigo até o final. Recentemente, no dia 4 de março de 2022, na guerra da Rússia contra a Ucrânia, os russos bombardearam uma usina nuclear no sudeste da Ucrânia. Segundo as autoridades ucranianas, os equipamentos essenciais da usina não foram danificados e o nível de radiação ao redor da usina não alterou, pois as consequências disso poderiam ser catastróficas. Por toda a história da humanidade, já vimos vários fatos históricos que nos mostraram o poder devastador da radiação, como os ataques a Fukushima e Nagasaki, além do já citado no vídeo acidente de Chernobyl. Esses são só alguns exemplos em que a radiação nuclear pode afetar e devastar milhares de quilômetros da sua área em redor. Além disso, outra coisa que causa profundo espanto em nós é como essas áreas, depois de décadas, ainda continuam sofrendo efeitos da radiação até hoje. Além dos efeitos da radiação no meio ambiente, os efeitos também dela sobre o nosso corpo se tornaram de interesse de pesquisadores e cientistas de diversas áreas. Por exemplo, para a medicina, esse assunto levou à descoberta de vários fatores de risco para o câncer. Mas além disso, quais são os efeitos da radiação sobre o corpo humano? Primeiramente, é necessário nós entendermos o que é a radiação. A radiação, de acordo com a física, é nada mais que a transmissão de calor de um ponto para o outro. Também é de extrema importância a classificação de qual será a radiação. Isso porque, nos exemplos acima, citamos apenas a radiação nuclear, mas existem outras, e talvez você até se assuste se eu te disser que estamos constantemente em contato com a radiação. Isso mesmo. Por exemplo, em aparelhos eletrônicos, como micro-ondas e rádios, estamos em contato com a radiação eletromagnética. Quando fazemos o famoso exame de raio-x ou ressonâncias, também estamos em contato com a radiação. Logicamente que todas essas formas de radiação são de interesse da ciência, mas certamente a que gera mais interesse e estudos é a radiação nuclear, devido a seus efeitos devastadores. Os elementos químicos, como césio, urânio e polônio, estão potencialmente relacionados a acidentes nucleares. Um fato curioso que talvez você nem saiba é sobre um grave acidente nuclear há mais de 30 anos atrás, na cidade de Goiânia, devido ao uso do césio. Foi em 1987, mais precisamente no dia 13 de setembro. O Instituto Goiano de Radioterapia havia trocado de endereço, e no local havia um aparelho abandonado para fazer radioterapia, e em seu interior havia o isótopo césio-137, dentro de uma cápsula blindada até o então momento. Catadoras de papel em busca de sucatas que pudessem ser vendidas para um ferro velho invadiram o antigo Instituto de Radioterapia e levaram a cápsula, que continha o césio-137. Mas o problema veio quando eles violaram essa cápsula. Com isso, pessoas, animais e quase tudo que estava ao redor sofreram irradiação e foram contaminados pelo elemento presente na cápsula. O acidente, infelizmente, causou a morte de mais de 8 pessoas, na qual tiveram contato direto com o isótopo, e várias outras pessoas tiveram problemas de saúde, sendo considerado o maior acidente radioativo do mundo ocorrido fora das usinas nucleares. E você, sabia desse acidente radioativo em Goiânia? Então deixa aqui nos comentários para a gente saber. Esse foi só um dos casos em que o elemento químico césio causou, mas ele, juntamente com os elementos já citados, urânio e polônio, podem ter um efeito catastrófico no corpo humano. É de conhecimento mundial que a exposição a elementos radioativos pode trazer sérios danos à nossa saúde. Talvez só quem tenha sido vítima deste grave acidente saiba sobre os efeitos da radiação no corpo humano.
Por isso, é extremamente importante entender que a quantidade de exposição ao elemento é diretamente relevante. Ou seja, quanto maior a exposição, maiores serão os efeitos. E quanto maior os efeitos, maiores serão os danos ao corpo humano, sendo mais longo e mais devastadores. Só para se ter uma ideia, quando fazemos raio-x, somos expostos a 0,0014 grays, o que é inofensivo para a gente. O gray é uma medida padrão da dose absorvida pelo corpo. Para quem é exposto à radiação por curtos períodos e em pequenas quantidades, os sintomas sentidos podem ser náuseas, diarreia e vômito, e também dores de cabeça, e em alguns casos, febre. Esses sintomas podem ficar sumindo e retornando por horas, ou até por um período de algumas semanas. Isso ocorre quando somos expostos a doses de irradiação acima de 1 gray. No entanto, o real problema é quando a exposição é por longos períodos e em grande quantidade. Nesse caso, os danos podem ser irreversíveis e fatais. Só para você saber, normalmente a exposição a uma dose de 4 grays mataria cerca da metade dos adultos saudáveis. Em comparação, o tratamento com a radiação contra o câncer é utilizado geralmente várias doses, entre 1 e 7 grays de cada vez, mas as doses são altamente controladas e normalmente dirigidas a uma área do corpo específico. A radiação pode provocar basicamente 2 tipos de dano ao nosso corpo. Um deles é a destruição das células com o calor, e o outro é a ionização e a divisão das células. O calor emitido pela irradiação é tão forte que pode queimar muito mais do que com a exposição ao sol. Com isso, o contato com partículas radioativas podem deixar a pele do indivíduo totalmente danificada, visto que as células do nosso corpo não resistem ao calor emitido pela reação. A ionização e a divisão celular dão origem a problemas de mutação genética na gestação de fetos, nascendo prematuros ou fazendo com que aqueles que nasçam após 9 meses nascem com graves problemas de saúde, como síndrome de Down, albinismo, anemia, entre outras doenças. As pessoas que são expostas à radiação entre 8 e 30 grays dificilmente conseguirão sobreviver, vivendo no máximo algumas semanas. Já se a pessoa for exposta a uma radiação maior que 30 grays, será questão de horas, cerca de 48 horas, para a pessoa acabar perdendo a vida. Seu corpo apresentará tontura, vômitos e diarreias muito fortes, ficando inconsciente. E se um ser humano, dependendo das doses de radiação que ficar exposto e não apresentar os sintomas citados, provavelmente irão surgir vários problemas de saúde no decorrer da vida. Isso porque a radiação pode matar células ou causar mutações no seu DNA. E se as mutações não forem reparadas, as células se tornam cancerosas. Isso porque o elemento radioativo tende a ser absorvido pela tireoide, causando assim câncer de tireoide. E o pior é que, como as glândulas tireoides de uma criança são 10 vezes menores do que a de um adulto, ou seja, em um acidente nuclear, por exemplo, aumentaria em grande a escala os casos de câncer em crianças. Só por curiosidade, o acidente nuclear em Chernobyl lançou uma nuvem de materiais radioativos na atmosfera. Nos anos seguintes, o câncer de tireoide nas crianças aumentou não só na Ucrânia, onde foi o local do acidente, mas também nos países em que fazem fronteira. E se engana quem achou que o efeito foi imediato. Isso porque o surgimento do câncer levou cerca de 4 a 9 anos após o acidente. As crianças foram expostas à radiação por comerem vegetais em que suas folhas estavam contaminadas e também por alimentos derivados de animais contaminados. Mas a radiação não é somente causadora de problemas. Por exemplo, na medicina, como já citamos, temos o uso da radioterapia para o tratamento de câncer. Também temos os radioisótopos, que ajudam nos diagnósticos de doenças da tireoide. Então, para você ficar ciente de uma vez por todas, é que a gravidade dos efeitos da radiação irá depender da quantidade de dose absorvida, do tempo em que a pessoa ficou exposta e da forma de exposição. E quanto maior a dose, mais fortes serão os sintomas.
Por isso, o melhor é só se expor à radiação de maneira segura. E aí, gostou de saber quais os efeitos que a radiação provoca no nosso corpo? Então comenta aí pra gente saber o que você achou. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo. Abraço!